Caro estudante do curso de Licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação na Universidade Aberta da SED, bem-vindo à primeira aula de Estatística. Nesta aula, nós iremos ver o conteúdo correspondente aos primeiros dois temas, são da Estatística Básica. Meu nome é Joana André Mutuque, o seu tutor. Então, como eu disse, os conteúdos a abordar nesta aula são os conceitos gerais da estatística e a distribuição de frequências. Então, quanto aos conceitos gerais da estatística, nós vamos começar por definir a própria estatística, que é o nome da disciplina. A estatística é uma área da matemática responsável pela coleta, apresentação, análise e posterior interpretação de dados. Então, isso é o que nós temos como definição da estatística. Essa estatística é subdividida em dois ramos. O primeiro ramo corresponde à estatística descritiva, que mais ou menos é aquilo que nós iremos fazer ao longo da primeira parte da nossa disciplina. A estatística descritiva ocupa-se em definir os métodos de recolha, apresentação de dados, o cálculo das medidas estatísticas, a análise e a interpretação dos dados recolhidos. Então, neste caso, é a estatística descritiva que se preocupa com este processo, em definir como é que nós vamos fazer a recolha dos dados, em definir a apresentação dos próprios dados, bem como o cálculo de certas medidas que irão nos ajudar a fazer uma melhor análise e interpretação dos dados recolhidos. O segundo ramo é a estatística inferencial, também conhecida como estatística indutiva. A estatística inferencial ou indutiva é aquela em que, por diversos motivos, podemos não ter como fazer o estudo em toda a população. Então, o que se faz é definir uma amostra na população e definir um certo nível de confiança. Faz-se o estudo na amostra no lugar de fazer estudo em toda a população, e os resultados obtidos na amostra são induzidos para que se possa dizer algo de toda a população. Nós já ouvimos na mídia, em notícias, dizendo-se que 5% da população mundial eh, tem uma certa característica, tem esta ou aquela característica, mas por vezes podemos nos perguntar como é que eles chegaram a essa conclusão se mesmo eu, fazendo parte desta população mundial, não participei nesse estudo. Então, aí nesses casos, a estatística indutiva é usada. Eles fizeram um estudo em uma pequena parte da população e acabaram generalizando os resultados obtidos na amostra para toda a população. Então, se alguém está preocupado em resolver um certo problema usando o método estatístico, que etapas essa pessoa deve seguir ou deve percorrer de modo a dizer que resolveu o problema usando o método estatístico? Primeira coisa, se, como bem disse, tem que resolver um problema, é a identificação do próprio problema. Então, teremos a identificação do próprio problema, onde nessa identificação do próprio problema também serão definidas as variáveis de interesse. Se temos um problema, podemos ter uma ideia de quais são as variáveis que têm uma influência na resolução desse problema. Então, as variáveis que podem explicar melhor os contornos do problema devem ser definidas logo após a identificação do problema, neste caso, na primeira etapa. A segunda etapa é a etapa da recolha de dados. A recolha de dados consiste em ir ao terreno, ter, ir ao terreno, coletar os dados consoante as variáveis definidas. Essa recolha de dados pode ser uma recolha ocasional, pode ser sazonal, pode ser até uma recolha de dados em que nós não vamos à população. Podem ser casos em que os dados já estão numa base de dados. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística
tem uma base de dados, o Ministério de Saúde, muitas instituições têm as suas bases de dados. Nós, às vezes, podemos nos aproveitar dessas bases de dados para a resolução do problema. Então, aqui na recolha de dados, nem sempre nós temos que ir ao terreno, porque às vezes esses dados podem já terem sido recolhidos por uma certa entidade que nós, confiando nessa entidade que tem recolhido os dados, podemos escolher, no lugar de voltar ao terreno e gastar recursos para recolher os mesmos dados, ir para os dados já disponíveis. Então, em casos que nós vamos ao terreno recolher os dados, voltamos e temos que fazer uma coisa com os dados. Essa coisa aqui é chamada crítica dos dados, que é a terceira etapa. O que acontece é que os dados que voltam do terreno, nós temos que ver se fazem sentido no campo das respostas, porque sabemos que podem existir erros em termos de registro por parte das pessoas que foram ao terreno recolher os dados, podem existir certos resultados ou certos dados que podem ter uma influência naquilo que vai ser a análise, enquanto que não são o espelho daquilo que é a população. Se nós estamos preocupados em estudar algo relacionado com a idade média num determinado bairro, se nós vamos naquele bairro e encontramos um velho de 114 anos e percebemos que a pessoa imediatamente mais nova em relação àquele velho tem por aí 70 anos, nós percebemos que esse velho vai ter uma influência naquilo que são os dados. Então, são aqueles que são de outliers na estatística. Então, por vezes é melhor deixar esse dado de fora porque vai inflacionar aquilo que são os resultados. Então, esse processo é feito aqui na crítica dos dados. No quarto passo, temos a apresentação dos dados. A apresentação dos dados pode ser feita de duas formas. A primeira forma é em distribuições de frequências, que são tabelas de frequências, assim como através de gráficos, que bem como podem ver no manual, e tem diferentes casos, tem certos gráficos para certas situações. Então, aqui também entender em que situação posso usar um histograma, em que situação eu posso usar o gráfico circular, por aí em diante. Então, indo para a última etapa seria aquela que corresponde à análise e interpretação dos dados. Tendo esses dados apresentados em tabelas, ou em gráficos, nós podemos fazer uma análise e interpretação daquilo que os dados dizem. Assim como podemos aproveitar nessa etapa para calcular certas medidas estatísticas, que são medidas de tendência central, medidas de localização e as medidas de dispersão, que são conteúdos que nós vamos ver com mais devagar na nossa aula virtual, que nós vamos ter a nossa aula síncrona. Então, essas são as principais etapas do método estatístico que devem ser seguidas, de modo a dizermos no final que resolvemos um problema usando o método estatístico. Outros conceitos muito importantes na estatística, um dos conceitos a ter em conta é o conceito de população. População é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Então, o que é que significa? Que na estatística, população não precisa ser exatamente seres vivos. Objetos podem constituir uma população, desde que tenham uma característica comum, que essa característica seja a característica que nos interessa no estudo. Pode ser uma população de carros, pode ser uma população de animais, pode ser uma população de pessoas. Então, aqui na estatística, quando falamos de população, não estamos a falar exclusivamente de seres humanos, mas sim estamos a falar de um conjunto de indivíduos ou objetos que têm pelo menos uma característica em comum. A população pode ser finita quando nós conhecemos o número de todos os elementos, assim como pode ser infinita
Então, nos casos em que não se sabe qual é o número de elementos, nós, para o caso de população infinita, por causa da finita, posso dar o exemplo, se quisermos fazer um estudo na população de estudantes do curso de licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação, um nível da Universidade Aberta às 7. Nós podíamos ir à coordenação do curso para editar toda a relação dos estudantes e com muita facilidade nós vamos saber quantos estudantes temos e o problema será resolvido. Casos de população infinita, nós sabemos que é um problema agora que tem assolado o nosso país, que é o problema das mudanças climáticas. Nós podemos fazer um estudo relativo à temperatura e se no estudo quisermos saber algo em torno da temperatura em cada ponto do nosso país, não estou a falar de cada cidade ou cada bairro, não, estou a falar em cada ponto. Conforme podem imaginar, esse processo aí seria um processo de loucos, porque cada ponto de Moçambique não iríamos saber quantos pontos temos e seria um trabalho de loucos, como disse antes. E temos também um outro conceito que vamos usar muito na nossa disciplina, que é o conceito de amostra. A amostra é um subconjunto não vazio e com menor elementos do que o conjunto definido como população. Então, para existir uma amostra, tem que haver uma população. Então, a amostra é uma parte da população. Temos a nossa população e, às vezes, para fazer um estudo, não temos como fazer estudo em todos os elementos da população. Fazemos estudo sobre uma pequena parte da população e essa pequena parte é chamada de amostra. Então, diríamos que a amostra é uma partinha da população, como uma definição informal. Então, aqui temos, é sempre melhor usar a população em vez da amostra. É, simplesmente porque se vamos fazer um estudo na população, todos os elementos da população vão nos dar os dados e aquele resultado final nós teremos a certeza que reflete aquilo que é a situação da população. Enquanto que na amostra ainda temos um trabalho por fazer para fazer com que os resultados da amostra digam alguma coisa relacionada com aquilo que é a população. Mas tal coisa de usar a população nem sempre é possível. Pode ser devido a fatores como população infinita, como dei o exemplo daquele caso da temperatura. Pode ser um caso de exiguidade de recursos financeiros, podemos não ter dinheiro suficiente para arcar com as despesas desse estudo, mas sim também pode ser por questões de testes destrutivos. Imaginemos que queremos fazer um estudo que tem a ver com fósforos, pode ser, sim, com palitos de fósforo. Como sabemos que os testes serão destrutivos, porque ao experimentar se um palito irá atear, teremos que, ao fazer o teste, destruir. Depois daquele teste, aquele palito não vai ser mais funcional. Então, nestes casos, convém não usar toda a população, mas sim usar uma amostra. Não, existem muitos outros casos. Podemos querer fazer um estudo em relação a uma população de animais, em relação a, a um certo tipo de doenças, e se tal estudo implica ter que matar o animal e, a partir do conteúdo que está dentro do animal, chegar a uma conclusão. Não vai ser bom matar todos os animais para saber qual é a situação que nós temos. Então, daí que dissemos que é sempre melhor usar a população, mas tal situação às vezes é deixada de parte devido a uma série de fatores que podem estar a contribuir para que a amostra nessas situações seja o melhor caminho
a seguir. É, nós, em Moçambique, temos aquilo que chamamos de recenseamento ou censo geral da população. Então, por que disse que é censo ou recenseamento? Censo ou recenseamento é quando o estudo é feito sobre todos os elementos da população. Então, aí disse que é um censo ou recenseamento. Pode ser esse censo, como já definimos população, aqui é o conjunto de indivíduos ou objetos que tenham pelo menos uma característica em comum. Não pode ser um censo em relação a certos objetos ou um censo em relação à população, mas temos nesse caso em que eu dava exemplo, que em Moçambique temos o recenseamento geral da população, que é um censo. Então, todos os moçambicanos são chamados a participar desse estudo que no fim o Instituto Nacional de Estatística divulga os resultados do censo. Mas em alguns casos em que o estudo é feito sobre uma amostra, nesse tipo de caso, disse que é uma sondagem. Quando não foi feito sobre todos os elementos de uma população. Nos países desenvolvidos, tem sido hábito quando estão à beira de uma eleição, fazer uma sondagem. Então, quer dizer que eles não vão ao encontro de todos os eleitores, só fazem as questões para um número limitado de eleitores e a partir dos resultados que aqueles dizem, eles dizem a sondagem indica que, porque eles têm consciência de que o estudo foi feito numa amostra, não em todos os elementos da população. Então, sempre que estivermos a fazer um estudo em todos os elementos da população ou numa população, diremos que estamos a fazer um censo, enquanto que se o estudo é feito numa amostra, diremos que estamos a fazer uma sondagem. Uma das coisas que devem ter notado desde o princípio, falei de variável estatística, variável estatística. Então, variável estatística é, na verdade, a característica de interesse que é medida em cada elemento da população ou da amostra. Então, essa característica é a nossa variável estatística. Pode ser a idade, é uma variável estatística. Vamos perguntar a idade a todos os elementos da população, a altura, o nível de escolaridade, pode ser uma variável estatística. Então, é aquela característica que nos interessa. Aquela característica que faz com que seja possível definir os indivíduos ou os objetos como uma população. Então, tem uma classificação em relação às variáveis. As variáveis podem ser qualitativas quando elas se classificam em diversas modalidades ou categorias. Temos o caso da profissão, raça, nacionalidade, nível de escolaridade, patente militar, província em que o indivíduo nasceu, província em que o indivíduo reside, porque aí a resposta será uma categoria ou uma modalidade. Então, é uma variável qualitativa, porque esperamos que diga uma categoria ou modalidade como resposta, se nós formos a perguntar qual é a tua profissão, qual é a raça. Então, nesses casos, qual é o nível de escolaridade? Nível básico, nível médio, nível superior, patente militar, para caso daqueles que dominam, ou são, para aqueles que são, neste caso, servidores das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E dentro das variáveis qualitativas há uma subdivisão. Elas podem ser nominais ou ordinais. Então, como é que nós vamos fazer essa distinção entre as variáveis qualitativas nominais e ordinais? As variáveis qualitativas nominais são aquelas que, dentro das possíveis respostas, não existe quem vem primeiro ou quem vem depois. Temos a profissão. É uma variável qualitativa nominal. Por quê? Não tem uma ordem natural definida em que define, por exemplo, que o professor vem antes do médico ou que o médico vem antes do professor.
Mas temos outro tipo de variáveis qualitativas, que são as ordinais. O próprio nome já sugere, ordinais. Então aí quer dizer que há uma ordem pré-estabelecida dentro daquilo que são as possíveis respostas. Temos nível de escolaridade. Aí é uma variável qualitativa ordinal. Porque nesse caso existe uma ordem. Temos o nível básico, nível médio, nível superior. Então, aí sabemos o que vem primeiro e o que é que vem depois. Temos patente militar. Esse caso é uma variável qualitativa ordinal, porque sabemos que primeiro temos o cabo e vamos por aí subindo até ter o chefe de Estado-Maior General. Então, como há uma ordem, sabemos quem vem antes e quem vem depois, é uma variável qualitativa ordinal. A segunda subdivisão, o segundo tipo de variáveis são as variáveis quantitativas. As que são baseadas na medição ou em referenciar usando números. Aqui também podemos incluir a pesagem. Temos a pressão arterial, o número de irmãos por cada estudante da nossa turma, a altura do, dos estudantes, a idade dos estudantes. Então, são frutos de medição, são frutos de contagem. Então, essas seriam variáveis quantitativas, ou seja, aqui nas quantitativas, como resposta, esperamos números. Conforme podem ver, pressão arterial vai ser dada um número, número de irmãos vai ser dado um número, altura, idade vai ser. Quando nós perguntarmos ao elemento da amostra ou da população, sempre vai dizer um número como resposta. As quantitativas também subdividem-se em discretas e contínuas. Quando é que são discretas? As variáveis são quantitativas discretas quando essas são fruto de contagem. O número de irmãos por cada estudante são frutos de contagem. São discretas. Você vai me dizer, tenho zero, no caso de não ter nenhum irmão, ser filho único. Tenho um irmão, tenho dois irmãos. Por aí. Mas temos o caso das contínuas. As contínuas são aquelas que são fruto de medição ou pesagem. Pressão arterial. A altura dos estudantes. Você pode dizer a minha altura é 1,92 metros. 1,92 nesse caso. É a altura do estudante. Então aí é fruto da medição. Então, a pressão arterial também. O tempo que você gasta de sair da sua casa até o centro de recursos é contínuo. Não, nós temos que perceber que as variáveis serão quantitativas discretas quando só admitem números naturais como resposta e contínuas quando não temos essa barreira de querer só os números naturais. Eles serão contínuas. A temperatura. Nós podemos ter menos 20 graus para aqueles países que são mais frios, principalmente os países que estão no Polo Norte, ou menos 15 graus. Então, essa é uma variável quantitativa contínua, é fruto da medição. Agora vamos para uma parte que nos interessa muito, que é o segundo e último ponto da nossa abordagem na aula de hoje, segundo aquilo que vocês puderam ver no segundo slide, onde tínhamos os conteúdos a abordar. Aqui vamos falar de distribuição de frequências. Então, uma distribuição de frequências é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as repetições de seus valores. Então, uma distribuição de frequências é uma tabela que tem lá as frequências e que, tendo uma informação, ela coloca aquela informação de forma que seja fácil analisar e interpretar. Mas antes de vermos os dois tipos de distribuição de frequência que nos interessam abordar aqui, teremos que passar por algumas definições
que vão facilitar o uso a percepção, porque usaremos esses termos quando estivermos a falar da distribuição de frequências. Temos a primeira definição, que é a definição de dados brutos. Dados brutos é o conjunto de dados numéricos obtidos após a crítica de valores coletados. Então, aqui quer dizer que é uma variável quantitativa, porque estamos a falar de conjunto de dados numéricos. Então, aqueles conjuntos de dados numéricos que nós temos ali dão um conjunto de dados. Esses conjuntos de dados nós vamos chamar de dados brutos. Temos o exemplo aqui. Os dados a seguir correspondem ao consumo de energia de uma determinada família num período de 1 ano, em kWh. Então, o que nós temos aqui é que temos no primeiro mês, conforme podem ver aqui, 145, segundo mês 141, terceiro mês 142, 141, 142, 143, 144, 141, 146, 150, 46, 150. E se formos a contar aqui, teremos 12 dados, que correspondem a 1 ano, 12 meses. Então, esses são os dados brutos. Foram coletados, estão aqui do jeito como foram coletados. Temos a segunda definição, também que nos interessa, que é a definição de rol estatístico. Rol é o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Não interessa se é crescente ou decrescente. Isso pode ser da escola de estudante, se não for um caso em que há uma obrigação que diga rol crescente ou rol decrescente. Então, basta colocar os dados em ordem crescente ou ordem decrescente, esse é o rol. E o que dizer das repetições? Os valores repetidos devem estar lá repetidos. Conforme podemos ver neste exemplo, o 141 está repetido 3 vezes porque é o menor dos dados brutos, porque aqui estamos a fazer o rol dos dados que temos no exemplo 1. O 142 repetido por 2 vezes, 141, 40, aliás, 43, 44, 45, só aparece uma vez cada, porque não está repetido. 146, 2 repetições, e 2 repetições também para o 150. Então, aqui temos um rol crescente, saindo de 141 até 150. Outra definição é amplitude total, ou range. É a diferença entre o maior e o menor dos valores observados. E a fórmula matemática está aqui. AT é igual a Xmax menos Xmin. Então quer dizer que nós vamos aos nossos dados e vamos ver qual é o maior de todos e qual é o menor de todos. Se nós formos para os dados apresentados em rol no slide anterior, como podem ver aqui, neste rol dos dados apresentados de consumo de energia daquela família, temos 141 é o mínimo e 150 é o máximo. Então, se formos temos aqui esses dados, 150 é o máximo, 141 é o mínimo. Se formos aplicar esta fórmula que temos da amplitude total, temos a amplitude total igual a 9. Temos a amplitude total igual a 9. Então, agora vamos falar das colunas que constituem a nossa distribuição de frequências, ou a nossa tabela. Conforme o nome já diz, distribuição de frequências ou tabela de frequências, quer dizer que lá temos frequências. Então, o primeiro tipo de frequências que não falta numa tabela é a frequência absoluta simples. Então, a frequência absoluta simples, designada por Fi, de um valor xi, é o número de vezes que o elemento aparece na amostra. Então, o número de repetições que nós temos corresponde a Fi, ou é o número de elementos pertencentes a uma classe, nos casos em que temos dados agrupados em classes. O segundo tipo de frequência que nós teremos na nossa tabela é a frequência relativa. E, pela definição, é a proporção de observações de um valor individual ou valores pertencentes a uma classe em relação ao número total de observações. Então, quer dizer que para termos a frequência relativa,
nós dependemos daquilo que é a frequência absoluta simples. Então vamos usar o Fi. E a frequência relativa, ela pode ser simples ou percentual. Se for simples, a fórmula é dada dessa fórmula, Fr é igual a Fi sobre N, onde N é o número total de observações, o somatório de todas as frequências absolutas simples. E se for percentual, nós vamos levar a frequência relativa simples e vamos multiplicar por 100%. Vamos ter a frequência relativa percentual. E também temos o caso da frequência absoluta acumulada. Nós todos, por causa da pandemia, nós já estamos acostumados a ouvir no telejornal ou em blocos informativos das televisões ou da rádio, bem como em ler nos comunicados do Instituto Nacional de Saúde, informação como no dia de hoje foram testadas 300 amostras, tendo-se revelado positivo para o coronavírus 20 amostras, fazendo um cumulativo de 2.000 e alguma coisa. Esse cumulativo vem de frequência absoluta acumulada. Quando eles fazem cumulativo, estão a somar desde o primeiro dia que tivemos o coronavírus em Moçambique até aquela data. Por isso falam de cumulativo. E aqui, na estatística, o termo que nós usamos é frequência absoluta acumulada, que é a soma de todas as frequências absolutas dos valores menores ou iguais a x ou aquela observação, ou classes anteriores àquela classe. Do princípio até aquela posição, somamos. Então, isso será a frequência absoluta acumulada. Mas há uma nota que nós temos aqui que diz que também a frequência acumulada também dispõe de frequência relativa acumulada e frequência relativa acumulada percentual. Então, a mesma situação vista na frequência absoluta, tinha relativa simples e relativa percentual, podemos ter aqui. Neste caso aqui, Fr ou Fra, que será a frequência relativa acumulada, será a situação de acumularmos a frequência relativa simples, enquanto a frequência relativa acumulada percentual, que é representada aqui, conforme indica o mouse, Fr, entre parênteses, percentual, será aquilo que é a acumulação da frequência relativa percentual. Então vamos ter isso em mente. Então, a distribuição de frequências pode ser feita para dados agrupados em classe, assim como para dados não agrupados em classes. Então, para dados não agrupados em classe, temos esta situação. Mas também interessa aqui nessa situação ver que temos aqui é a ordem, temos aqui os valores observados que sairão de x1 até xn. Nesse caso, no caso do exemplo que nós consideramos de consumo de energia, irá partir de 141 até 150. Aqui temos Fi, que corresponde à frequência absoluta simples, a frequência relativa simples, frequência relativa percentual, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, frequência relativa acumulada percentual. Então, essas são as colunas que interessam ter numa distribuição de frequências. Então, se estamos para fazer para dados não agrupados em classe, a situação em que nós ficaremos no final é esta, ou é esta tabela, modelo, a tabela por preencher. Então, quando é que não vamos agrupar os dados em classes? Quando o número de dados não é muito elevado. Então, em casos em que os valores observados são muitos e teríamos uma tabela com muitas linhas, aí prefere-se agrupar em classes. Então, é só imaginar ter uma tabela assim com mais de 30 linhas. Seria muito trabalhoso estar a gerir essa situação. Mas no nosso exemplo considerado, para esta parte da distribuição de frequências, tem 12 dados. Então, é um exemplo que é cômodo usar a tabela de distribuição de frequências para dados não agrupados em classes.
E para aquele exemplo, como já tínhamos os dados em roll, conforme estão aqui apresentados, temos o primeiro valor observado, que é 141, a seguir 142, e vamos sucessivamente até chegar ao 150. Embora tenhamos valores entre 146 e 150, como nenhum desses valores foi observado aqui, não consta na tabela. Então, melhor o estudante colocar na cabeça que não tem a obrigação de colocar aqui valores em que a sua frequência absoluta simples será zero. Não interessa muito isso. Então, podemos comentar um pouco em como é que nós obtemos esta tabela. Esta tabela foi obtida simplesmente olhando para as seguintes coisas. O 141, sendo o menor de todos, está aqui na primeira posição. Ele é repetido três vezes. Temos frequência absoluta simples 3. O 142, duas vezes, e idem para todos os elementos da primeira coluna foram obtidos dessa forma. E somando todas as frequências absolutas simples, nós tivemos o valor 12, que na verdade corresponde ao número de dados que nós temos. E tem que ser assim. Então, não é uma coisa que você vai dizer casou. Não, não casou. Tem que ser assim. E quanto à frequência relativa, coloquei aqui, apliquei a fórmula, conforme nós dissemos, essa depende da frequência absoluta simples. Então, levamos o valor que temos na frequência absoluta simples e dividimos pelo total. Então, temos 3, que é a frequência absoluta para este caso, dividido por 12, que dá 0,25. Então, nós aqui vamos fazer um acordo em que nós vamos, para as frequências relativas, considerar até duas casas decimais e fazer de tudo para que arredondem a duas casas decimais em casos em que temos mais do que duas casas decimais, que é essa situação que verificou-se neste caso, mas deve arredondar de tal forma que a soma de todos os elementos que estão na frequência relativa seja igual a 1. Então, todos os outros elementos foram feitos da mesma coluna da frequência relativa. O procedimento foi este que indico aqui na primeira a linha. E tem uma coisa que é simples, que é, neste caso, como temos dois que é repetido três vezes, um que é repetido também três vezes, basta calcular para um, para os outros você não precisa fazer o mesmo cálculo, porque se aqui é 2 dividido por 12, aqui nessas duas posições, nas posições 6 e 7, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, não há necessidade de voltarmos a efetuar esse cálculo se nós já o fizemos. Então, tem essas facilidades, melhor prestar atenção quando resolverem exercícios de gênero. E para percentual, como já havia dito e tinha colocado na fórmula, é só multiplicar os elementos correspondentes à frequência relativa por 100. Então temos 0,25 vezes 100 dá 25. Então temos 25%, 17%, 8%, 8% e 8, 17 17. E a soma de toda a percentagem tem que ser igual a 100. Então, em termos da frequência acumulada, na primeira posição sempre vamos ter um valor igual ao da frequência absoluta simples, porque assumimos que o que temos antes daquela classe ou daquele elemento 141 é zero. Não foi observado nenhum valor inferior a 141. Então aqui temos 3 e nesta posição o que é que nós dissemos? É a frequência acumulada. Então, o que tínhamos desde o princípio até aquela posição. Então, como estamos na segunda linha, somamos o 3, que é da linha anterior, mais 2. Então, por isso que temos 3 mais 2 é igual a 5. A frequência acumulada nesta posição é 5. Vamos fazer a mesma coisa para a terceira linha, que vai ser 3 mais 2 mais 1, que é igual a 6, que é o que temos aqui. A seguir, 3 mais 2 mais 1 mais 1, que é igual a 7. Mas também em casos em que existe uma outra facilidade. Como vamos acumulando para cada classe, você pode facilitar o teu trabalho fazendo o quê? A partir da segunda linha, em que já temos, segunda observação, que já temos a acumulada, que é 5, então vamos fazer 5
mais 1, que é a frequência absoluta simples do elemento a seguir, dá 6. Depois 6 mais 1 dá 7, 7 mais 1 dá 8, assim sucessivamente. Então, qualquer uma das duas fórmulas ou formas é válida. E também podemos fazer um pequeno comentário em relação à frequência relativa acumulada. Como eu disse, é acumulada da relativa, ou seja, desta coluna da relativa, a sua acumulada está aqui. Primeira linha, na primeira observação, temos 0,25, continua 0,25. Depois, a seguir, vamos ter 0,25 mais 0,17, dá 0,42. Vamos acumulando 0,42 mais 0,08, dá 0,5. E assim sucessivamente. Fazemos o mesmo processo para baixo. Na relativa percentual, também temos a mesma situação. 25. Depois vamos ter 25 mais 17, 42, 25 mais 17 mais 8. É, 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 aqui tenho uma pequena falha, não é este valor que devia vir aqui, é exatamente o valor 50, porque é 42 mais 8 tem que ser 50. A seguir tem 50 mais 8, 58, 58 mais 8, 66 e assim sucessivamente. Então, aqui é só nesta posição em que temos o 8, em que tem que ser o 50. É uma situação que acabo de notar agora, aqui, enquanto já estou fazendo esta apresentação. Então, aqui temos uma distribuição de frequências, um exemplo de uma distribuição de frequências para dados não agrupados em classes. Então, para cada coluna, existe uma interpretação que nós podemos dar. Existem respostas que podem ser respondidas. Podemos ver, para o caso da coluna da frequência absoluta simples, queremos saber quantos meses nós, para aquela família, o gasto foi de 142. Foram 142, XI, 142 o gasto. Ok. O gasto é de 2. Podemos também querer saber, naquela família, em alguns meses, gastou-se 150 kWh. E qual é a percentagem dos meses em que o gasto foi de 150? Temos o nosso 150, vamos para a frequência relativa percentual, então temos 17, então em 17% dos meses o gasto foi de 150. Na acumulada, conforme já vimos, é do princípio até aquela posição ou aquela observação. A nossa pergunta pode vir da seguinte forma: em quantos meses o gasto não foi superior a 145 kWh? Em quantos meses o gasto não foi superior a 145 kWh? Então, quer dizer que querem gastos que têm a ver com 141, 142, 143, 144 e 145, porque se não foi superior, então 145 entra. Então, a pessoa pode até querer fazer da maneira mais assim arcaica, indo contar e a fazer aqui no nosso rol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia dizer, cheguei no 145, são 8. Mas a coluna da frequência acumulada e vem para responder essas questões. Vem para responder essas questões. 145 vamos ter frequência acumulada 8. Não precisamos contar lá. Então, é assim como nós temos que fazer as nossas interpretações. E a pessoa pode depois perguntar: e esses meses correspondem a que percentagem daquilo que é o global? Então, nós vamos para a frequência relativa, acumulada, relativa acumulada percentual, neste caso, ainda na linha de 145, que é a quinta, e vamos ter 66. Então, a nossa resposta será: em 66% dos meses,
o consumo de energia não superou os 145. Não superou os 145. Tá? Essa é a ideia que nós temos que ter em relação àquilo que é a interpretação de cada coluna que nós temos aqui nesta tabela de distribuição de frequência. Então, agora vamos falar da distribuição de frequência para casos de dados agrupados em classe. Então, temos uma estrutura assim. Quanto às colunas correspondentes às frequências são as mesmas, temos uma pequena inovação. Aqui, em vez de ter o XI, que é a observação, temos as classes, que são representados em intervalo, e temos XI, que aqui corresponde à média aritmética dos elementos que fazem os limites dos intervalos. E conforme podem ver, as classes partem de X mínimo e podem, se os cálculos terminam no Xmax, vamos fechar o intervalo, mas também podem passar um pouco aquilo que é o máximo das observações. Não é nenhum problema. Então, o xi aqui é o representante de uma classe, porque aqui é um intervalo, temos uma infinidade de números. Então, o que nós podemos fazer é tentar encontrar um número que, em caso de média e outras medidas que nós podemos estar interessados em calcular, teremos este senhor desta coluna, que é o ponto médio, a representar a classe. Como exemplo, nós vamos usar o caso do exemplo 4 do nosso manual da disciplina de estatística, que para quem ainda não tem um manual, está disponível na página, na plataforma, na página da disciplina. Não pode ver, e o exemplo 4 está na página 35. Então, o procedimento para estes casos em que queremos agrupar em classes, porque nesse caso do exemplo, do exemplo 4 temos uns 50 dados. Então, aqui, a primeira coisa que teremos que calcular é a amplitude total. A fórmula é aquela que vimos, dos dados que nós temos na página 35, o máximo dos dados é 86 e o mínimo é 20, dando uma amplitude total de 66. O número de classes é o segundo passo. Então, como é que é determinado o número de classes? Na verdade, o número de classes é uma das coisas que dá muito mais liberdade se não for previamente definido aqui no agrupamento em classes. Por quê? Porque a primeira forma de ter o número de classes é escolher um número entre 5 e 25. Sim, escolhendo mesmo um número K entre 5 e 25 para ser o número de classes. A segunda forma de obter o número de classes é usar a fórmula K é igual a raiz de n. Então, se tens n, que é o número de dados, é 50 para o nosso caso, raiz de 50 dá 7, alguma coisa, porque 49 aqui é perfeito. É quadrado perfeito, então o resto de 49 é 7. Então, para esse caso é 7, alguma coisa. E como o número de classes tem que ser um número inteiro, neste caso usamos essa fórmula e arredondamos para 7. Mas também podemos usar como a terceira forma de obter o K, podemos usar a fórmula de Sturges, que é dado como 1 mais 3,322 vezes logaritmo natural de n. Então, o que estamos aqui a tentar dizer é que não é que temos que usar as três formas em simultâneo, não. Escolhe uma dessas formas, ou escolhe ou usa as outras fórmulas. E também, se for para usar fórmulas, tem que usar uma delas, não as duas. Mas existem casos em que o exercício já previamente diz tantos. Então, mas prestarem muita atenção, porque esse é o caso do exercício que vocês têm que fazer naquilo que é a terceira avaliação. O exercício que vem lá já define o número de classes. Então, vocês não têm que aquecer a cabeça em querer entender como é que vão fazer, não. E como já dissemos, estamos a falar de dados agrupados em classes, temos que apresentar a amplitude das classes.
A amplitude das classes é definida por esta fórmula, que é a amplitude total dividido pelo número de classes. Então, temos a amplitude total, que é a distância que vai do menor até o maior dos dados, e vamos dividir pelo número de classes. Neste caso, temos 66 dividido por 7, dá 9, alguma coisa, mas como os dados que nós temos no exemplo que estamos a considerar do nosso manual são números inteiros, então não temos a necessidade de deixar uma amplitude que seja um número decimal, porque ia nos dar muita dor de cabeça na construção das classes. Mas atenção! A amplitude das classes não é obrigatoriamente um número inteiro. Se os nossos dados fossem até duas casas decimais, nós podíamos deixar a nossa amplitude também total a duas casas decimais. Se os nossos dados fossem até uma casa decimal, íamos deixar a nossa amplitude total também ir até uma casa decimal. Então, a amplitude das classes depende muito mais daquilo que são os dados que nós temos pela frente. E depois disso, aquilo que seria o quarto passo é construir as classes, começando do menor valor observado, calcular o ponto médio de cada classe com uma média aritmética. Aqui estamos a falar, quando mostrei a tabela da distribuição de frequências de dados agrupados em classe, a tabela do XI, que era o menor mais o maior de cada intervalo dividido por 2. Então, neste caso, neste nosso exemplo, k é igual a 7, então devemos construir 7 classes com amplitude igual a 7, e a amplitude aqui das classes é 10. Então, aqui da informação que nós temos no procedimento, no passo número 4, diz-se as classes são construídas começando do menor valor observado, e o mínimo, conforme vimos, é o 20. Então, quer dizer, a nossa primeira classe vai sair de 20, mas a amplitude da classe, que é 10, então vai ser de 20 a 30. Depois de 30 a 40, assim sucessivamente. Então, as nossas classes estarão nesta forma: 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90. E atenção, muitos estudantes, pela experiência que eu tenho, já têm trabalhado nesta disciplina, é que têm tido problemas em discernir onde vão contar o 30, por exemplo, aqui. Se o 30 está na primeira classe ou na segunda. Então, o que nós temos que entender é a parte já da matemática básica. Este é o intervalo semiaberto à direita. Então, quer dizer que o 20 está incluso porque está fechado do lado de 20, mas está aberto do lado do 30. Então, quer dizer que o 30 não pertence a esta primeira classe. E para a outra classe, o 30 pertence, porque está aberto do lado de 30, mas o 40 não pertence, e aqui o 40 pertence sucessivamente. Então, essa é mais ou menos a lógica que nós temos que ter, e não se esqueçam disso, por favor, porque pode vir a ser fatal caso esqueçam. E para o nosso exemplo considerado, as classes já vimos foram construídas ali, partindo do menor, e o máximo sabemos que é 86, que estará nesta classe. Calculamos os pontos médios: 20 mais 30 dá 50 dividido por 2, 25. 30 mais 40 dá 70 por 2, 35. Assim sucessivamente, conseguimos dessa forma ter todos os elementos que estão nesta coluna. E aqui fomos observando todos os elementos partem de 20, mas vão até 29, porque ali são inteiros, né? Então, o 30 não contamos. Percebemos que para a primeira classe temos 5, para a segunda 12, para a terceira 8, para a quarta 7, para a quinta classe 3, para a sexta classe 5, e para a sétima classe, também aqui há uma fase, tinha que ser 7, 10 dados. Temos a frequência relativa simples, que é a divisão, como já vimos no exemplo anterior: 5
dividido por 50 dá 0,1, fazemos a mesma coisa para todos, depois multiplicamos por 100 para ter a relativa percentual e vamos ver o que é que podemos fazer das frequências acumuladas. Das acumuladas é a mesma forma, da mesma forma que nós obtemos para o caso dos dados não agrupados em classe, é o mesmo procedimento a seguir. É o mesmo procedimento a seguir. E agora vejamos, aqui temos 5, depois 5 mais 12, 17, 17 mais 8, 25 e vamos preenchendo. Vamos preenchendo. E para a relativa acumulada, vamos acumulando a relativa. Para a percentual, vamos acumulando a relativa percentual. A relativa percentual. E existe também uma coisa que pode ser verificada aqui quase que sempre, tem que ser observada, é que na frequência acumulada, na frequência absoluta acumulada, quando acumulamos absoluta, na última linha temos que ter o total, enquanto na última linha correspondente à frequência relativa acumulada temos que ter 1. Então, conforme podem ver, essas três colunas na última linha, para quando já é a parte das acumuladas, passa para a última linha correspondente às classes ou às observações. Já sai do total para aqui. Então, tenham muita atenção quanto a isso, para quaisquer dúvidas que são relativas a esta nossa aula de hoje, que tem a ver com conceitos gerais de distribuição de frequências, por favor, apresente na plataforma, no fórum adequado para que possam ser respondidas o mais rápido possível. Obrigado por ter acompanhado esta aula e ficamos à espera da próxima aula. Obrigado.